Santo Efrem veio de uma família humilde. Seu pai era pagão, sua mãe cristã. Ele viveu até os 18 anos debaixo dessa dualidade, o paganismo e o cristianismo, tentando encontrar o seu caminho junto a Deus. Seu pai tentou de todas as maneiras dissuadi-lo do caminho cristão e seguir somente pelo paganismo. E aos 18 anos, vendo que ele realmente não desistiria dessa busca pessoal, o colocou para fora de casa. E ele buscou apoio junto ao bispo de Sibis, que era Síria antigamente, hoje atualmente Turquia, bem na fronteira. E com o bispo Tiago ele começou a aprender teologia, começou a se instruir com mais profundidade no cristianismo e se tornou um dos maiores teólogos, poetas e compositores da cristandade ortodoxa. Ele era tão inspirado que grande parte de suas epístolas foi feita em versos, uma linguagem extremamente linda, extremamente carinhosa com Deus e inspiradora de quem pudesse ler. E compôs hinos belíssimos, tanto que ele foi chamado em um determinado momento como a harpa do Espírito Santo. Tamanha era a sua inspiração e tamanha era a beleza de suas criações. Bem, essa é uma visão rápida sobre Santo Efrem. Mas a oração da Quaresma está aqui. É uma oração curta. Senhor e Mestre de minha vida, afasta de mim o espírito de preguiça, de abatimento, de domínio, de opacidade, e concede a mim, teu servo, um espírito de integridade, de humildade, de paciência e de amor. Sim, meu Senhor e Rei, concede ver meus pecados e não julgar meus irmãos, porque és bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Uma oração bastante curta, né? E há uma pergunta que a gente se faz, porque essa é a chamada oração da Quaresma, né? E a pergunta é: por que esta pequena e simples oração ocupa um lugar tão importante na vida litúrgica da cristandade ortodoxa? E a resposta é bastante simples, porque ela enumera de um modo singular, de um modo único, de um modo especial, todos os elementos positivos e negativos do arrependimento, que é uma fase que nós vivenciamos agora na Quaresma com todo vigor. A oração é, na verdade, uma lista, um checklist de pensamentos e ações que nós deveríamos aplicar em nosso dia a dia durante todo o ano, mas principalmente em nosso esforço individual na Quaresma, para essa reconciliação com Deus. Vamos começar a examinar então, bem rapidamente, as partes principais dessa oração. Ela principia com esta frase: Senhor e Mestre de minha vida. Então a oração já se inicia com uma reverência, com um reconhecimento, né? Quando ele usa a palavra Senhor, ele está o quê? Dando ênfase ao poder supremo de Deus, está reconhecendo a grandiosidade do Criador, o poder de Deus sobre todo o universo e sobre todas as criaturas. Por isso a palavra Senhor. E lembramos assim que toda a criação, toda, absolutamente toda, e todas as criaturas que existem estão sujeitas ao poder de Deus. Isso é importante termos em nossa consciência, sem o que a gente não vai ter nunca uma proximidade a Deus. Essa consciência é muito importante. E por que mestre? Já falamos do Senhor. Por que mestre? Mestre de minha vida. A palavra maestria que se usa normalmente, né? Aquela pessoa faz as coisas com maestria, faz as coisas com qualidade, com perfeição, né? Com muita exatidão. Fazer as coisas com perfeição e fazer as coisas com maestria. Por que mestre de minha vida? Porque Deus
nos ensina o caminho da sabedoria, da fé, do amor, da superação e da humildade. Ele nos ensina por diversas maneiras e nos ensinou como o maior exemplo que podia ser, né, a superação e da humildade de Jesus Cristo, que veio à Terra em seu Filho, assumindo forma humana, sofrendo todo o martírio que sofreu, e com essa superação de todo aquele sacrifício, com humildade, ele era o Filho de Deus, e assim mesmo deu um exemplo de humildade que nunca mais se viu na face desta terra. Na parte seguinte da oração, a gente tem uma pequena ideia do esforço que nós devemos ter para nos libertar daquelas debilidades que nos alcançam quase sempre. A gente aprende, a gente escuta todos os domingos, no dia, a gente escuta os conselhos de todos, mas é difícil aplicar isso com constância. Mas a oração nessa primeira parte, ela exatamente fala dessas debilidades que devem ser afastadas no nosso dia a dia, da nossa vida. Por isso, Senhor e Mestre de minha vida, afasta de mim. Vocês já ouviram aquela frase de Jesus Cristo, afasta de mim esse cálice? Aqui é quase que idêntico. Nós estamos pedindo com humildade que Deus afaste de nós a fraqueza, a debilidade, para que a gente possa enfrentar essas principais debilidades que estão nomeadas aqui. Afasta de mim o espírito de preguiça, de abatimento, de domínio e de loquacidade. Rapidamente vamos passar por isso aí. Começando pelo espírito de preguiça. Essa preguiça não é só aquela preguiça de levantar da cama, fazer um exercício, é uma preguiça um pouco mais profunda. É a preguiça espiritual mesmo, que pode ser traduzida também por indolência, quando a gente conhece o caminho de Deus, mas faz de conta que não está vendo. Negligência, quando a gente deixa de atuar junto ao nosso próximo e tem essa oportunidade. Falta de empenho. Nós não podemos nos limitar a simplesmente vir aqui aos domingos, cumpre o horário da missa, depois vai embora como se nada mais acontecesse e passa uma semana inteira sem lembrar de Deus e sem lembrar das lições que a gente aprendeu aqui. Então é essa preguiça que nós devemos afastar. E inclusive se diz que a preguiça é a raiz dos pecados. Por quê? Porque ela envenena a força espiritual que está dentro de nós na sua própria fonte, no seu nascedouro, que é a nossa alma. A preguiça apaga toda a vontade de fazer boas obras na fé. Prosseguindo, afasta de mim o espírito de preguiça, de abatimento. O espírito de abatimento pode ser traduzido pelo desalento, a falta de ânimo, Eu até estou indo na missa, mas não vai mudar nada na minha vida. Aquele negativismo, que faz a gente esmorecer em nossa vontade. E o enfraquecimento moral, você não tem força para lutar contra os poderes do mal. Depressão, a pessoa está sempre deprimida, achando que está tudo mal, sempre tudo errado, nunca vai dar nada certo. O abatimento é considerado pelos santos padres como o maior perigo para a alma. Por quê? Porque é uma espécie de suicídio da alma. Porque quando o homem é possuído pelo abatimento, quando o abatimento toma conta de nós, fica incapaz de ver a luz. A gente não consegue ver as coisas claramente, e muito mais as coisas espirituais. As coisas materiais gritam na nossa frente, as espirituais não. A gente precisa estar voltado para elas. E, prosseguindo, na oração nós vamos para o espírito de domínio. Isso é uma coisa que, apesar de tudo, a gente ainda vê
acontecer bastante. O espírito de domínio, a palavra domínio já diz quase tudo. Mas as pessoas às vezes são muito bem sucedidas materialmente, socialmente, e elas com isso imaginam ter se colocado num patamar acima de todos os demais, estarem um grau acima de todo mundo. Então tem esse sentimento de poder, sentimento de que podem conduzir os outros da forma que deseja internamente, né? E chega a ser uma falta de consideração e de desrespeito, porque desconsidera as potencialidades das outras pessoas. Às vezes, na simplicidade, a pessoa tem muito mais condição e muito mais qualidade, e mesmo assim, a pessoa que tem o espírito de domínio não consegue ver isso. Pessoa com espírito de domínio normalmente se considera o centro de tudo. As coisas acontecem porque eu estou fazendo, e todos circulam ao meu redor. Eu sou o Sol e todos estão com o planeta girando ao meu redor. Isso acontece muito, hein? No nosso dia a dia. A pessoa torna-se egoísta e egocêntrica. O espírito de domínio traduz-se na falta de interesse pelos outros, pelo próximo. Nós, como cristãos, devemos estar preocupados com o nosso próximo. Amar o próximo não só dentro de nós, amar o próximo fazendo alguma coisa por ele, com obras. Se traduz pelo desprezo e indiferença em relação aos demais. E finalmente, última das debilidades apontadas nessa oração é o espírito de loquacidade. Quando a gente diz, essa pessoa é muito loquaz, aí pode ser até um elogio, né? Quer dizer que ela fala com facilidade, ela tem um vocabulário extenso, então ela convence com facilidade. Esse é o lado positivo da loquacidade, mas o que Santo Efrem está tratando aqui é do falar muito sem propósito espiritual, sem construir, sem edificar, sem trazer nada de positivo para si, para os seus demais próximos, para a sua família. Esse é o espírito de loquacidade que Santo Efrem está condenando, né? E interessante essa reflexão. De todos os seres criados, só o homem foi dotado da palavra. Pensem nisso. Isso é tão importante que os santos padres até dizem que a palavra é o próprio selo da imagem divina, é a marca de Deus em nós, porque é uma qualidade extraordinária que Deus nos concedeu, a palavra. E por quê? O que é o selo da imagem divina? Porque Deus mesmo se revelou como Verbo. Isso está em diversos pontos da Bíblia, entre elas em João 1. A palavra, a loquacidade, né? Interessante ver que diversas facetas da palavra, né? A palavra salva e a palavra também mata. A palavra inspira e também envenena. A palavra bem usada ou mal usada modifica totalmente a sua natureza. A palavra, por tudo isso, pode ser um meio para a verdade e também pode ser um meio para a mentira. Então há que usar a palavra. Às vezes nem nos damos conta, às vezes estamos fazendo algum comentário um pouco mais picante, um pouco mais venenoso de alguém, e isso é o uso errado da palavra, né? Podemos até pensar, podemos analisar, mas a partir do momento que a gente tenta passar essa impressão aos demais, nós estamos fazendo um mau uso da palavra. E esse mau uso, o desvio de origem, palavra desviada de sua origem divina, de seu propósito, transforma-se em poder do pecado. Isso é uma coisa bastante clara e indiscutível. Bem, então nós vemos aqui preguiça, o abatimento, o domínio e a loquacidade, obstáculos que nós temos que remover no nosso caminho rumo ao arrependimento e à reconciliação com Deus. Agora, depois do afasta de mim, a oração já entra numa segunda fase, em que pede a Deus que nos conceda algo. Concede a mim,
Senhor e Mestre, concede a mim, permita a mim o quê? Permita a mim, teu servo, nós somos servos de Deus. Vamos examinar um instantinho também essa palavra. Por que usamos essa palavra, servos de Deus? Deus é nosso Senhor, isso já vimos lá no começo da oração, e nos criou. Nós, por nosso lado, como frutos de sua criação, nós somos frutos da obra de Deus. Devemos amá-lo e servir aos seus propósitos. Então, servindo aos propósitos de Deus, quando reconhecemos que Deus é nosso Senhor, não apenas reafirmamos o infinito poder, quer dizer, a gente já sabe, é o Criador de tudo, por isso o chamamos de Senhor. Mas, quando estamos declarando nossa entrega aos seus desígnios, à sua vontade divina, que é a de acolher todos os filhos outra vez, em paz e na eternidade. Então, cumprir os desígnios e a vontade de Deus é servi-lo, por isso somos servos, com absoluta fidelidade e com fé. Agora, quais são as qualidades? Ou melhor, antes disso, servindo a Deus, concluindo, podemos nos aproximar dele. É só dessa forma que a gente se aproxima de Deus, servindo a Ele, da forma que Ele nos ensinou, por Ele, por Seu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo que nos inspira, através do Seu amor, da Sua bondade e da Sua benevolência. Bem, então aí pedimos que Ele nos conceda o quê? Um espírito de integridade, de humildade, de paciência e de amor. São coisas bastante simples, mas importantes. O espírito de integridade. Acho que todos compreendem bem a natureza dessa palavra. Integridade, pessoa que se diz íntegra tem uma conduta reta, conduta ilibada, uma conduta correta, uma pessoa respeitada por seus atos, por suas palavras, por suas obras, né? É uma conduta moral de boa escala de valores, valores que hoje se perdem muito por força da televisão, por força de influência do modernismo. As pessoas vão cada vez mais se distanciando dos valores. O espírito de integridade também está associado à honestidade, castidade e à pureza de propósitos, pureza de intenção de tudo aquilo que a gente faz em relação aos nossos irmãos. Depois disso, concede a mim também a humildade. A humildade é a virtude que dá o sentimento exato, vejam bem, do nosso bom senso quando nos avaliamos em relação às outras pessoas. Essa é a verdadeira humildade. Não é só aquele que quer, às vezes, forçadamente se dizer menor, eu sou pobrezinho, coisa que vai. Não, a humildade verdadeira é ter noção do que somos em relação aos demais. É ter essa consciência bem clara. A humildade em si mesma é a verdade. Olha a importância disso. É poder ver e aceitar as coisas como elas são. As pessoas são todas diferentes, têm qualidades diferentes, têm modos de agir diferentes. E essa é a verdade que nós temos que aceitar dentro da humildade. O espírito de humildade é a vitória da verdade em nós, já que a humildade está ligada à verdade. Se nós temos o espírito da humildade, a vitória está em nós, vence em nós. É a eliminação das mentiras em que usualmente, ainda que por vezes de modo inconsciente, vivemos. Às vezes somos humanos, somos fracos, mortais e nos enredamos em situações um pouco estranhas, mas precisamos corrigir isso. O espírito de humildade. Deus, isso está na Bíblia também. Deus dá graça ao humilde e se opõe ao orgulhoso. Eleva os que se humilham, e rebaixa os que se exaltam, os que se auto-exaltam.
Na sequência, nós temos o espírito de paciência. Paciência é uma virtude também muito importante de ser desenvolvida aí, cada vez mais difícil de acontecer nos dias de hoje, em que todo mundo vive debaixo de um tremendo estresse, né? É a virtude de manter o controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Só isso já dá para a gente dar risada com já tem aí para dizer que difícil é ter paciência no mundo de hoje, né? No trânsito, nos negócios, e tudo que a gente faz. Paciência, basicamente, tolerância aos erros alheios. As pessoas erram, as pessoas que estão conosco, convivendo, a família, os funcionários, as pessoas no trabalho, em qualquer lugar, erram. Pode até nos deixar um pouco chateados, mas a gente tem que ter a compreensão e a tolerância a esses erros. E também aos fatos indesejados, porque nós não podemos escolher o que acontece na nossa vida. E nem sempre acontece tudo de bom, às vezes acontecem obstáculos grandes. Então a paciência é saber tolerar quando esses momentos ruins vêm e vêm nos testar, vêm testar a nossa fé. Também é a capacidade de persistir, aquela tenacidade, né? Eu vou prosseguir, está difícil, o obstáculo é grande, mas eu vou prosseguir, mesmo frente a grandes obstáculos e dificuldades. Ter paciência também é isso, persistir na fé. Saber aguardar em paz a compreensão que ainda não tenhamos obtido sobre um fato ou uma situação. Às vezes a gente está inconformado, mas por que isso foi acontecer comigo, justo comigo? Eu cuido tanto para fazer tudo direitinho, eu cuido para tratar todos bem, por que isso acontece comigo? A gente não entende num primeiro momento. Então, é saber aguardar a compreensão que chegará em algum momento. Deus nos mostrará esse momento e nós vamos compreender, puxa vida, agora eu sei porque aquilo passou comigo lá atrás, né? Deus é paciente, né? E Ele é paciente não porque é indulgente, mas porque Ele vê a profundidade de tudo que existe. Ele vê dentro de nós, vê a nossa realidade interior. Por isso, Ele tem a paciência maior de todas. E, importante, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais pacientes nos tornamos e mais refletimos essa paciência, essa tolerância, esse infinito respeito por todos os seres humanos sem distinção. Vocês vejam o exemplo dos monges, por exemplo, né? É óbvio que eles vivem numa condição diferente da gente, mas eles desenvolveram essa capacidade tão grandemente que eles se aproximam mais de Deus. Eles têm uma compreensão diferenciada de tudo que acontece na nossa vida. E, finalmente, a última qualidade enfatizada aí por Santo Efrem é o espírito de amor. E do amor, a gente pode dizer que é a maior das virtudes, né? É a mais elevada das virtudes, porque ela é fruto, ela é resultado de todo o crescimento espiritual, de todo o esforço individual que nós fizemos no sentido do aperfeiçoamento cristão em nós. Isso está colocado na Bíblia, o amor, né? Por exemplo, em 3 passagens que eu selecionei ao acaso aqui. Na Epístola aos Filipenses: dedicai-vos mutuamente o amor e a estima que se deve em Jesus Cristo. A mesma estima que devemos ao Filho de Deus, devemos a cada um de nós, aos nossos irmãos. Também, em São Pedro, primeiro capítulo: praticai um amor fraterno, sincero, amai-vos, pois, uns aos outros, ardentemente, do fundo do coração. Tem uma outra citação de São Pedro, também importante: tende todos um só coração e alma, sentimentos de amor fraterno. E se vocês passearem pela Bíblia, vão encontrar muitos e muitos exemplos desse tipo. A gente pode dizer, portanto, que o amor fraternal é o objetivo maior de tudo que a gente faz em religião. Em toda a preparação, toda a prática espiritual, tudo que a gente faz, no sentido de desenvolvermos o
amor fraternal. Assim, termina Santo Efrem com algo bastante importante. Meu Senhor e meu Rei, concede ver meus pecados e não julgar meus irmãos. Difícil essa parte, hein? Porque mesmo inconscientemente a gente acaba julgando. Concede ver meus pecados. Como? Aplicando a integridade, a honestidade, a retidão de caráter e a humildade. Por quê? Se você vê os seus próprios pecados, você está sendo humilde o suficiente para reconhecer os próprios erros. E não julgar os meus irmãos. Não julgar, aplicando a paciência. Puxa, mas esse fulano está sempre fazendo a coisa errada, meu Senhor. Não é esse o caminho, né? O caminho é, mesmo que o erro seja repetido, ter a paciência suficiente, tolerância e a aplicação do amor fraternal para que um dia essa pessoa consiga sair do erro remitente. Então, com isso a gente deu um passeio rápido pela oração de Santo Efrem. É uma oração que, em poucas palavras, resume todo um caminho de fé, de arrependimento e de volta ao caminho que leva a Deus. E aqui fica a nossa mensagem: que Deus nos permita viver essa quaresma de modo adequado, que Ele nos fortaleça para que cheguemos a ter em nós a integridade, a humildade, a paciência e o amor. É isso, sei. Mais do que oração para ele como é novo padre, uma salva de palmas. Vocês fez antes de falar isso para vocês. Muito obrigado, Padre Pedro. Sempre esta tecnologia ajuda muito também. A gente chama a atenção. Se Deus quiser, um dia vai ter na televisão uma tela maior. Nuri, você está vendo para mim? Você estava pensando nisso, viu? Cada um pensa. Fiquei envergonhado na hora que eu vi ela. Também. Eu acho uma coisa importante também. Eu acho que tem mais uma palestra também vai ser apresentada com tela como esta, mas espero que vai ser uma tela maior, mas o Dom Manos vai falar sobre Monte de oração. Sobre a oração naquele lugar na Grécia. Gente tem mosteiros, monges, vivem a vida de oração dia e noite. Uma coisa tão importante para este mundo. Eles rezam não só para eles, mas também para o povo, para o mundo inteiro, dia e noite. Enquanto nós dormimos, tem que pensar que tem gente naquela região rezando para a paz do mundo, para todas as pessoas. Um lugar muito importante, espero que um dia que a gente chegue para passar lá. Dom Manos vai apresentar para a apresentação de alguns mosteiros, eu acho, daquela região.